Fala, torcedor flamenguista, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, vamos abordar só as últimas informações aqui desse tema Flamengo, Libra, vai dar muito o que falar ainda. Vamos dar uma olhada aqui o que o UOL, né, pessoal aqui da mídia, né, geralmente a mídia paulista falou sobre isso, estão fazendo já ali botim para querer já bater de frente com o Flamengo, mas não vai adiantar. E vamos ver também, pessoal, um trechozinho aqui do SPN, né, vamos ver um trechozinho também do SPN que tá fazendo aí, também falando sobre o Felipe Luiz, que fez o ano no Flamengo. Parabéns ao Filipão. E vamos trazer também aqui detalhes sobre isso, beleza? Fica até o final do vídeo. Você já viu o que é que vai rolar no vídeo. Tem isso aí e muito mais. Então, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. O Fulandino, a presidenta, tem assinado esse acordo que o BAP agora quer melar. Não é nada disso, então agora eu vou melar, ninguém ganha nada e tá tudo bem, para ele tanto faz, porque ele é bilionário, 70 a menos, 70 a mais, tanto faz, para os outros clubes a coisa vai pegar. E os clubes vão sentir falta dessa grana. E o que está acontecendo agora, você escreve no seu blog hoje, é que os clubes pretendem fazer aí uma união para combater o Flamengo, é isso? Pois é, eu vou me ater aqui à informação, tá? Depois eu dou opinião, mas nesse primeiro momento eu vou dar apenas a informação. Para quem ainda não acompanhou, o Flamengo entrou recentemente na Justiça, teve uma primeira tentativa negada, depois foi para a Justiça do Rio, para bloquear um repasse das verbas de televisão, uma parcela de 77 milhões, conseguiu esse bloqueio, e aí os clubes da Libra, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Santos, Vitória, Grêmio, Atlético Mineiro, não receberam essa parcela. A parcela está lá, a Justiça mandou segurar. Qual que é a alegação do Flamengo? O Flamengo entende que quer renegociar os critérios de audiência da Libra. A Libra tem ali uma parcela que ela recebe, uma grana recebe por mês, e essa grana ela é dividida 40% de maneira igualitária, 30% de acordo com a posição na tabela e esses outros 30% de acordo com o desempenho na audiência. E o Flamengo quer renegociar esta parte da audiência. O Flamengo alega que a decisão não é tão clara no Estatuto da Liga, de quais são os critérios, e que a última votação foi aprovada sem unanimidade. Mas qual que é a grande questão? Independentemente de concordar ou não, a gestão passada do Flamengo assinou esse contrato, assinou esse acordo. E sim, o Flamengo vai ter uma perda em relação ao que ganhava antes dessa assinatura. Só que agora o Flamengo está insatisfeito e esse acordo vai até 2029. Então, independentemente do BAP querer ou não, os outros clubes entendem que o BAP deveria honrar o que foi assinado pelo Landim até 2029. E depois você senta e tenta renegociar de uma outra maneira. Os clubes ficaram bastante irritados, eles soltaram notas, algumas notas mais técnicas, outras mais incisivas. O Palmeiras, por exemplo, chegou até a citar que o BAP não quis assinar um manifesto contra racismo, foi um pouco mais pro pessoal, digamos assim, e começaram a ficar muito irritados. E nas últimas horas, nos últimos dias, começaram a conversar, e até mesmo os clubes que estão na Liga Forte União, que não foram afetados por essa medida do Flamengo, ficaram irritados. E há uma conversa entre eles para falar, bom, já que o Flamengo quer ganhar mais do que todo mundo, então deixa ele ganhar sozinho, deixa ele jogar sozinho, deixa ele ficar num acordo sozinho e você forma um outro grupo com os 39 clubes. Lembrando, dentro dessa parcela que já está bloqueada na Justiça, o Flamengo já ganharia mais do que os outros, porque o Flamengo naturalmente acaba tendo mais audiência, então na parcela de audiência o Flamengo já ganharia mais do que os outros clubes. Então há esse movimento, não há uma unanimidade, não dá para falar que os 39 clubes já estão falando a mesma língua. Quando eu digo 39, são os 20 da Série A, os 20 da Série B, exceto o Flamengo. Não é que já tem uma unanimidade, já tem um grupo, não. Mas há esse movimento para que o Flamengo, então, fique isolado. Pelo lado do Flamengo, além dessa alegação que eu falei sobre a divisão dos direitos e o que eles acham que deveria mudar, o Flamengo também tenta uma aproximação com o Corinthians, para que os dois negociem os direitos a partir de 2029 de uma forma conjunta. Mas o Corinthians, por conta do caos político e também por não estar 100% de acordo com essa mudança, ainda não sinalizou para o Flamengo que vai se unir. Então o que pega no momento é essa união de todos os clubes contra o Flamengo, porque o Flamengo quer ganhar mais dinheiro do que todos os outros, inclusive nos direitos de transmissão. Tem um texto
Ficando ali ponto a ponto também do Rodrigo Matos aqui, se vocês puderem Isso. olhar no UOL, tá ali explicando o que o Flamengo quer, por que o Flamengo acha que tá errado. Tem essa polêmica, essa discussão se assinou ou não assinou, se valeu a assinatura ou se não valeu a assinatura do Landim. Mas queria te ouvir, Arnaldo, então, um embrião de uma união dos outros clubes para isolar o Flamengo. Não sei se isso vai muito longe, porque amanhã alguém reclama do gramado sintético aqui, do não sei o que lá ali, os clubes se enfrentam, o juiz rouba. Que lembra uma coisa da diferença. Isso vale dinheiro. Sim. Quando os caras abriram mão da discussão do sintético, foi por dinheiro. Né? Então, São Paulo, Flamengo, Corinthians, eles não quiseram discutir com Palmeiras, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Estou esquecendo mais alguém que tem sintético. Por conta... Botafogo. E o Botafogo, por conta do dinheiro das placas. Eles falaram, não vamos conversar sobre sintético agora, vamos concentrar o dinheiro das placas. Nesse caso, o direito de TV é muito dinheiro. Aliás, para quase todo mundo, exceto o Flamengo, é a principal receita do clube. Então, eu acho que tem uma diferença, porque sintético seria importantíssimo discutir, só que dinheiro no bolso, os caras normalmente se importam mais. E essa possível aproximação do Flamengo com o Corinthians não me parece que também é tão simples, embora parece fazer todo sentido, os dois clubes mais populares se unirem, porque o Corinthians está amarrado com a bala para o Corinthians, inclusive adiantado. Pagou uma boa parte dessa grana adiantada para o Corinthians, não vai ser assim, agora eu estou indo embora aqui, vamos fazer outra coisa. Fica lá, Arnaldo. Nossa, sabe esses fatos que vão acontecendo assim lá atrás, e é bom o Corinthians manter a margem, porque a gente sabe que uma das punições e consequências do transfer ban é perda de pontos. É bom o Corinthians manter essa margem para, de repente, no tribunal, essa punição não acabar tirando pontos e, de repente, o Corinthians entrar lá na zona do rebaixamento. Vamos voltar para o Flamengo, porque o Pedro Henrique Torre está por lá, hein, Pedro? Com 1 ano de Felipe Luiz aí no Rubro Negro, aí no Ninho do Urubu. Pedro. Tudo bem, Bruno? Um abraço novamente para você, um abraço para todo mundo que acompanha a gente aí. A gente segue aqui no Ninho do Urubu na expectativa de que possa aparecer aqui o Carrascal a qualquer momento. Inclusive, era Emerson Royal, como eu disse na primeira participação, e houve uma mudança, agora vai ser Carrascal, o grande destaque do jogo do último domingo, a virada do Flamengo em Itaquera. E depois teremos uma homenagem ao Felipe Luiz, 74% de aproveitamento em 1 ano de trabalho, 3 títulos, liderança do Campeonato Brasileiro, classificado para as semifinais da Libertadores. Então tem boas histórias para contar o Felipe Luiz e muito a fazer também. A gente vai acompanhar tudinho. A gente traz daqui a pouco no Sport Center. Bruno. Bom, valeu, Pedro. Você volta então logo mais. A gente está vendo toda a movimentação aí também para essa entrevista coletiva. 1 ano de Felipe Luiz no Flamengo, claro, só contando o time principal. Nossa, 70 jogos. Só 7 derrotas. Aproveitamento de quase 75%. Olha a média de gols sofridos, gente. 0. Esse foi o número que... Bom, tem tanta coisa que chama atenção aí. Claro que assim, o mais impactante são 3 títulos. E, assim, mais impactante que tudo isso é o fato de ser o primeiro trabalho do Felipe Luiz como profissional. É isso. Hein, Jailson? Primeiro ano, né, que a gente está falando, mas é o primeiro trabalho, no futebol profissional. Ele teve uma rápida passagem, né, pelo Sub-17 e o Sub-20 do Flamengo. Acabou ali também conquistando o título mundial do Sub-20, mas ele não tinha conquistado a Libertadores, né, da categoria. Foi herança ali dele, né, e ele acabou conseguindo a conquista do Mundial Sub-20 também. Mas assim, a gente está falando de um primeiro ano do cara como treinador de uma equipe profissional. Ele já pega o Flamengo e ele falou desde o início, né, que ele tinha o melhor elenco e que ele tinha a obrigação de brigar por títulos. E aí eu lembro também daquela semifinal contra o Corinthians, né, a expulsão da Copa do Brasil, a expulsão ali do Bruno Henrique, Onde como ele faz uma mexe substituição que rapidamente não equipe, faz uma linha de 5 com o Fabrício Bruno. Porque ele tirou um outro atacante. Ele tira o Gabigol. Ele tirou o Gabigol. Ele tirou o Gabigol, aí deixou o Gerson puxando com o Wesley, né, pelo lado direito, e fez uma linha de 5 e conseguiu ali neutralizar o Corinthians. Então ali, logo no início, a gente já vê ali os primeiros sinais de como o Felipe Luiz, ele, além de ter mais ou menos o elenco, como o entendimento dele tático. E aí, enfim, aí veio o título da própria Copa do Brasil em cima do Atlético Mineiro,
A Título da Supercopa em cima que do o Botafogo. Botafogo também foi aquele momento em que o Botafogo, mas não interessa, né? Não interessa. Era um exato. confronto de rivalidade, Sim. ele ganhou bem. Aí a gente tá falando de título carioca em cima do Fluminense. A gente também tá falando do time, né? Está na primeira colocação do Campeonato Liderança. Brasileiro e na semifinal da Libertadores. Então, assim, a gente... E é um cara que se porta muito bem, né, nas coletivas, né? Sempre até o momento, né? Faz questão ali de explicar as mudanças, o que ele vê, admite quando erra. Tem tentado ali tirar o melhor do Pedro também, né? A gente tem que falar. Esse foi um momento bem... momento turbulento. Não foi? Momento... Pode falar, um momento só, já fala um momento de Não, porque turbulência desse ano. não foi só. Ele tomou decisões difíceis. Exato, exatamente. E assim, num cenário muito complicado, porque uma coisa é você assumir o clube no qual você foi ídolo como jogador, com jogadores que atuaram com você. Você virar a chavinha desse cenário, eu acho que é um desafio ainda maior. Porque você tem que saber separar as coisas. E, cara, teve a saída do Gabigol, um dos maiores ídolos da história do Flamengo, então você teve que conduzir todo esse cenário, teve a situação com o Pedro, então assim, todo jogo de cintura, toda a desenvoltura que ele teve para essa função, acho que só enaltece ainda mais, que a gente tá falando de um técnico, perdeu 7 jogos de 69, aproveitamento absurdo, Quase 75. quase 75%, com 3 títulos conquistados, com possibilidade ainda de mais 2, e com todo esse cenário, e apresentando um futebol gostoso de acompanhar. Assim, é um time que joga bem, que é equilibrado, defensivamente muito sólido. Então, assim, e com tudo esse aspecto também, mais do que a postura dele, é legal ver as coletivas do Felipe Luiz, sabe? Tem sempre muito conteúdo, sempre muito respeitoso. Isso. Acho que é uma troca muito enriquecedora. Não foge, né? Não foge tanto pra gente da imprensa, como pra quem gosta de futebol. Então, Você ouvir, você aprende toda vez. Exato. Então, assim, você vai falar o que deu errado? Caiu pro Atlético Mineiro nos pênaltis na Copa do Brasil. Assim, entre os prós e contras, assim, eu acho que, o assim, saldo talvez- é absurdamente positivo desse Então, primeiro ano. talvez esportivamente, o pior momento tenha sido um risco na Libertadores, né? Sim. Assim, Sim. Ali foi um risco. Mas assim, aí o time passou por isso e já tá na semifinal da competição. Sim, eu sempre falo, né? O jogo do Central Córdoba. jogo do Central Ali também Córdoba. foi um aprendizado. Com certeza. Que a partir E que daquele também momento... não é uma decisão Não exclusiva só dele, exatamente. Porque o senhor Boto também, né? A partir daquele momento, ele nunca mais falou em prioridade brasileiro e a Libertadores de segundo plano. Foi depois. Derrota pro Central Córdoba, no Maracanã lotado, a torcida pé da vida, xingando todo mundo. Rapidamente eles viraram a chave. Não. Os 2 títulos serão a prioridade da equipe aí até o final da temporada e a gente vai vendo, né? À medida que o ano for passando, vai dosando ali, mas nunca mais teve essa questão de poupar 8, 9 de uma vez. Outra coisa, ele perdeu Fabrício Bruno, lá no inío, o Gerson, o Wesley. Gerson. Deu o Gerson. E perdeu, por contusão, mas perdeu o Eric também. Mas o Wesley era um cara que foi talvez um dos mais importantes nesse título da Copa do Brasil que o Flamengo conquistou no passado. Ele foi montando, né, com a janela de transferência, ele também foi montando, porque o Wesley, por exemplo, ele mesmo já tinha falado. Se o Wesley continuar aqui com a gente, ele escolhe o time que ele vai no meio do ano. Então ele já tinha mais ou menos, tanto que você, se for parar para ver, a inteligência dele, ele foi ganhando Varela, né? À medida do ano. O ano foi passando, ele já entendendo que o Wesley sairia, ele já foi ali. Varela, preciso que você ataque um pouco mais. Que o Varela era um cara mais, com o Tite visto como um cara mais defensivo. O Varela foi chegando um pouco mais a ataque. Varela jogou de volante, Varela jogou de lateral esquerdo. Chegou um determinado momento que era o Coringa, era o Varela, e não o Gerson, né? Varela jogando em todas as posições ali possíveis. Então, assim, o Felipe Luiz, ele também, essa cancha ali, né, ele traz o Rodrigo Caio, ele falou que precisava de um cara com mais vivência. Quer ver outras que, nossa, hoje a gente tá, hein? Precisa cortar isso aqui e mandar pro Felipe Luiz, porque é só elogio. Mas outras que vão na conta dele, o Saul e o Samuel Lino. Jorginho Exato. também. O Jorginho foi bater lá no Palmeiras. O Palmeiras, né, não entendeu, enfim, não avançou lá. Então, Mas você vê que o Felipe Luiz bancou o Saul, bancou o Samuel Lino. porque, mas o É Flamengo tudo Felipe Luiz, isso, não tem é? o mérito, o Flamengo tem o poderio financeiro, é verdade, mas assim, nenhuma contratação é garantia de sucesso. Não. E você conseguir arranjar para potencializar todos esses jogadores é muito mérito dele. E acho que para mim um argumento de tudo que a gente está falando, acho que um argumento que também pesa é mostrar que técnico brasileiro, atuando, comandando no Brasil, recebe proposta de um clube da Europa. Não é comum. Ele recusou em um ano a do Fenerbahçe.
Então, assim, não é... Tudo bem, ele é um cara conhecido como jogador lá, mas não é comum dos técnicos brasileiros serem procurados pelo mercado europeu, ainda que não seja um centro principal, mas nessa temporada tem investido bastante, né, o futebol turco. Então, acho que isso também mostra o quanto que ele tá impactando, não só aqui dentro, mas lá fora também tá se olhando esse trabalho dele. Vale lembrar o Mundial também, né? O Mundial serviu como vitrine para os clubes brasileiros, mas eu lembro, eu até falava com o Bruno na época, em relação ao Mundial, pela forma diferente dos times daqui jogarem dos times europeus, né? E assim, a questão que eu lembro que chamou muita atenção, né? De alguns, enfim, analistas e jornalistas, enfim, que eu sigo lá do futebol europeu, eles analisando a forma de associação do time do Flamengo. Eles falavam, né, que o time europeu, ele basicamente, ele vai agrupando os jogadores de um lado para tentar uma diagonal longa, o ponta esquerda que vai estar no 1 contra o lateral direito. E ali o que chamava atenção no time do Flamengo para esses jornalistas europeus era que ele simplesmente começava o jogo de associação pelo lado direito e ele terminava pelo lado direito, com todo mundo ali se agrupando. Aquele jogo, por exemplo, Flamengo e Chelsea, e o Plata e o Wallace tá todo mundo de um lado do lado direito, né? E a jogada termina no lado direito. Então, assim, como isso também chamava atenção. E a forma também que o Flamengo mudou, né? De jogar do Tite para o Felipe Luiz. Então, esse é um ponto, porque assim, ele substitui o Tite, que era um Exato. cara de um tamanho muito Enorme. grande, e aquilo que o Pedro contava pra gente, né? Ah, é fácil ser técnico do Flamengo. Se fosse fácil, não teria esse dado que desde 2011 Exatamente. um técnico não começa e termina uma temporada. E um ano, o JJ, o Mister conseguiu ficar um ano, não é, Jailson? E acho até que ficaria mais se não fosse uma decisão dele de sair. Mas também foi um ano onde teve um período ali de 100 jogos no meio por conta da pandemia e tal. Então foi um calendário assim um pouco diferente. Mas se fosse simples ser técnico do Flamengo, ele não seria o primeiro em mais de 15 anos, ou em 15 anos a completar um ano assim. Não é simples e ele sabe disso, né? Tanto que quando tem O algum Tite não conseguiu, gente, que era o técnico da seleção nas últimas 2 Copas. quando tem algum tipo de derrota, quando tem um jogo, né, abaixo da expectativa, por exemplo, o próprio primeiro tempo contra o Corinthians, e ele é muito lúcido. Eu gosto muito das coletivas porque ele é muito lúcido quando ele é questionado sobre a forma que o time jogou, ou sobre a forma que o time tem jogado, ou se caiu a performance de alguns jogadores, ele vai lá e explica tranquilamente. Não é possível, não dá para ganhar tudo. Não dá para ganhar todos os jogos, né? Porque o Flamengo vai ganhar todos os jogos porque tem o Felipe Luiz como treinador. Não vai performar absurdamente. Isso não quer dizer que ele já ganhou todos os títulos Exato, desse ano. claro que não, ainda tem muita caminhada. Por exemplo, contra o Estudiantes, o Felipe Luiz lá, o Flamengo teve a posse da bola, o Domingues, técnico do Estudiantes, armou uma forma que ele queria que o Flamengo jogasse e o Felipe Luiz ali, o Flamengo caiu na arapuca. Tinha uma armadilha feita pelo lado direito, o lado direito do Flamengo e o lado esquerdo do Estudiantes. E o Flamengo caiu. Então não vai ser assim. O primeiro tempo contra o Dorival. O Dorival deu um nó. Sim. E o Felipe Luiz ali conseguiu acertar no intervalo. Então, claro, é o primeiro ano de trabalho dele. Então tem muita coisa para ele se desenvolver também. E até pelo nível que está sendo colocado pela regularidade, até projetando... Não sei quem vai ganhar o Campeonato Brasileiro, mas certamente o vice vai ser um dos melhores vices da história do Campeonato Brasileiro. 75, Porque é um 80 negócio pontos. absurdo. É que o nível tá muito alto entre Flamengo e Palmeiras. E o assim. Cruzeiro também. Também, mas eu acho que ainda Flamengo e Palmeiras estão à frente, assim, em relação ao nível, e eu imagino que a disputa... Mas o Cruzeiro reforça ainda mais essa disputa, porque é um time que tem feito um trabalho também espetacular. E esse também não deixa de ser um mérito do Felipe, por mais que, claro, tenha do dinheiro, tudo isso a gente sabe, mas a gente está falando de um trabalho agora novo contra um trabalho que, por méritos, já tem aí 5 temporadas. Exato. Então, ele está conseguindo igualar, de certa forma, até isso. O número ali, o outro que tinha chamado a minha atenção, é o sistema defensivo. Ele também já falou algumas vezes. E é impressionante, né, você ter um trabalho onde você tem ali 0,5 ou 0,6 gol por jogo. Isso não quer dizer que ele não tenha nota artística. Não é? Não. Porque tem, né? Não tem, Dom? O Nota gol, artística tem. o gol contra o Corinthians, o segundo gol, teve nota artística. Se você for parar para pensar. Teve a discussão do lateral. Sim, Isso aí tudo bem. sim. Lá com o Plata e o Gustavo Henrique, né? Se eu não estou enganado. Mas eu digo de nota artística porque o Corinthians tinha acabado de subir a pressão, a bola estava lá com o Rossi, que sai com o Léo Ortiz, que sai com o Danilo, que acha um passe com o Emerson Royal, que vai achar, Contra o Inter. vai achar o passe lá no Plata. Libertadores. Também, mesma coisa. Os dois zagueiros sempre participando da construção. E quantas vezes que a gente falou, putz, mas o Rossi nem tem trabalhado ultimamente, né? Nos últimos... Assim, teve uma sequência de jogos ali que o Rossi
era pouquíssimo acionado, embora também tenha vivido um bom momento, teve até a falha recentemente, mas acho que de uma forma geral tem sido um goleiro confiável no Flamengo, mas teve uma sequência muito grande que ele foi pouco, assim, acionado nas partidas, e ainda tem 2 detalhes para destacar. É um Flamengo que abriu mão de um Fabrício Bruno, simplesmente. Então, assim, pra você ver o nível na seleção brasileira. E a gente fala também da defesa na contribuição ofensiva, porque o que os zagueiros fazem de gol também nessa equipe, acho que é um outro ponto que reforça ainda mais o poderio, lógico, defendendo principalmente, mas no ataque também ali a dupla. O sistema defensivo de uma forma geral, mas Léo Pereira e Léo Ortiz fazendo gol é sacanagem. O Alexandre e o Danilo também. Pessoal, Filipão aí, né? Felipe Luiz completou mais um ano como técnico. Agora eu acho que tá demorando muito para renovar. Que ele renove logo e... Porque, cara, você viu que o Jailson aí rasgou elogios, né? Jailson e o Doc e o Vicari para o Felipe Luiz, porque o cara é educado, um cara que... Tu é doido, o cara é muito educado mesmo, muito mesmo. E tomara que renove logo, né? Acho que já teve a coletiva do Carrascal. O Carrascal vai falar aí sobre o Flamengo aí, momentos do Flamengo. Sempre tem essas coletivas no Flamengo, né? E o Felipe Luiz, né? Na época assumiu o Flamengo no lugar do Tite, com números impressionantes desde que assumiu. O treinador conseguiu um efeito, né? Que não acontecia desde Jorge Jesus. 74% de aproveitamento, pessoal. 74%. Aí a gente vai dizer, mas o Flamengo mais. Ele não pegou o Flamengo do jeito que está hoje, né? Pegou o Flamengo mais ali bagunçado, ele conseguiu arrumar. Eu vi uma vez um jornalista falando assim, quando ele era jogador, que o treinador falava algo, ele já absorvia rápido, então ele já tinha essa visão, mesmo estando dentro de campo, que é muito difícil um jogador dentro de campo conseguir ver o que o treinador vê de fora, né? Autodidata já era inteligente e hoje continua mais inteligente ainda, né? Ganhando experiência, ganhando corpo. Ele se aposentou, né, como jogador em 2023 e treinou sub-17, também sub-20 aí do Flamengo, né? E o que chamou, apesar de pouca experiência, chamou a atenção pelo trabalho que vem fazendo aí desde então. Recebeu proposta também aí da Europa, do Fenerbahçe, da Turquia, e tá aí cada dia mais quebrando desafios, né? E ele falou o seguinte, né? Felipe Luiz, em entrevista ele falou que está sendo muito intenso, cheguei no quarto e agradeci, mas não pela vitória, agradeci pelo privilégio de poder viver todos esses momentos únicos aqui no Flamengo, já como jogador e agora como treinador. Cada segundo para mim é um presente, estou aproveitando ao máximo, desfruto até quando não é tão bom. Estou no lugar onde quero estar, disse o técnico após vitória sobre o Corinthians. A conduta dele parece até que, não sei se eles são cristãos, se ele é cristão. E o início da carreira de Felipe Luiz, né, como destaque. Já são 3 títulos pelo Flamengo nesse período: Copa do Brasil de 2024, Supercopa e Carioca de 2025. E Felipe Luiz tem boas chances de conquistar já 2, né? Já que lidera o Brasileirão e está na semifinal da Libertadores. Mais do que as conquistas, o desempenho da sua equipe chama atenção, bem como parte tática. Já no ano passado o técnico mostrou variação do estilo de jogo, quando perdeu um jogador no primeiro tempo, né, na semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians, e trocou a ofensividade para força, né, defensiva, já com o time todo na defesa, né? Então, é isso aí, né? Felipe Luiz tá aí dominando aí fora das 4 linhas aí no Flamengo, beleza? Boa sorte a Felipe Luiz, que esse ano seja o primeiro de muitos. A torcida toda apoia seu trabalho, eu apoio, a torcida apoia, todos os torcedores apoiamos, tamo junto e até o próximo vídeo aí, pessoal.